Vamos falar um pouquinho sobre transformadores, né? Transformador é um equipamento elétrico que é representado dessa forma, né? Bobina aqui, isolada de uma outra bobina, um núcleo de ferro aqui no meio, né? Corrente de primário circulando aqui, tensão de primário aqui, tensão de secundário aqui, que é induzida, né? Passagem da corrente, corrente de secundário circulando aqui, que é induzida pela passagem da corrente primária, né? Então VP, que nós vamos falar a seguir, é a tensão de enrolamento primário, tá? Essa corrente primária ela induz aqui, ela produz um campo magnético no enrolamento, que esse campo magnético sim é conectado a bobina aqui do secundário, a conexão magnética, mas não há conexão elétrica, tá? No transformador. Na bobina do secundário, a secundária que produz a tensão ligada a uma carga produz uma corrente. Se não tiver carga nenhuma, essa corrente é zero, certo? Aí essa corrente aqui também é mínima, né? Só para produzir um campo aqui. VS é a tensão do enrolamento secundário e S é a corrente do enrolamento secundário, tá? Como que isso daí é ligado, né? Isso aqui parece aqui um conjunto de aranhas, mas não é. Aqui um enrolamentozinho. O transformador trifásico ele teria três circuitos magnéticos, né, vamos dizer assim, né? E de um lado estaria pendurado um enrolamento primário e um enrolamento secundário correspondente. Um enrolamento primário do lado do outro circuito magnético e a bobina secundária do outro lado. Primário e secundário. Isso aqui seria uma ligação em Y, né? Do primário ou da carga secundária. Vou escolher aqui. Esse aqui seria uma ligação em delta, né? Nós não representamos as ligações aqui porque fica muito bagunçado. A representação deveria ser feita num diagrama assim, tá? Aqui nós estamos dizendo que a bobina do primário, as bobinas do primário desse transformador trifásico, aqui nos importa o transformador trifásico nesse papo aqui, tá? Elas estão ligadas em triângulo, tá vendo aqui? Formam um triângulo. Tensão de linha aqui, né? Uma fase para outra, uma fase para outra, uma fase para outra. Três tensões de linha, ok? Esse aqui é o enrolamento do secundário 1, secundário 2, secundário 3. A gente pode ter, geralmente tem, aí na rua, na sua casa, sei lá, no seu escritório, do seu trabalho, o transformador que está alimentando o seu computador aí, ele está provavelmente ligado com o primário em delta, mas o secundário está ligado em Y, tá? É o Y, vai fechar aqui. As bobinas do secundário, evidentemente, tá? Ok? Vamos ver como é que é essa mágica. Eu vou ter que reduzir um pouco. Ainda não coube. Reduzir um pouco mais.
figura aqui ficou grande. Mas vamos tentar tirar o máximo proveito aqui, vamos ver. Bom, simplesmente é isso. Um núcleo de ferro fechado, agora totalmente fechado, não é igual aquele assunto lá do contator, né, que fica aberto aqui. Fica totalmente fechado, não há entreferro aqui. E o fluxo magnético, ele tem uma circulação aqui. É o mesmo fluxo magnético que circula no primário, ele circula no secundário, certo? Se ele for produzido pela corrente que passa no primário, no circuito primário, que geralmente é alta tensão, né? VP aqui geralmente é bem mais alto do que VS. Esse fluxo ele vai passar pelo circuito secundário e, dependendo do número de espiras que estiver aqui, ele vai produzir uma corrente IS e uma tensão VS. Vamos ver que tensão e que corrente é essa, tá ok? O que é o transformador trifásico? Simplesmente são três conjuntos desse aqui, interligados de que forma? Dessa forma aqui, em triângulo ou estrela, ok? Simplesmente isso. Vamos ver como é que é isso. O fluxo é o mesmo, tá? Então vamos lá. O fluxo no primário, vamos dizer que N1 seja o número de espiras no enrolamento primário, né? O fluxo no primário é dado por esse produto aqui, né? S é a área da seção do núcleo de ferro. Se eu fizer um corte aqui, devia nem falar em corte, porque não tem entreferro, mas vamos ver. Essa seção aqui, plana aqui, nesse plano aqui, no plano perpendicular à tela aqui, essa seção é S, né? Nós estamos chamando de S. Igual o casinho das espiras que nós já falamos. Agora esse fluxo do lado secundário também é a mesma coisa, só que o número de espiras agora é outro, é N2. E a corrente muda, é IS. A área é a mesma. O Mi é o mesmo, porque é o mesmo material, é o mesmo ferro que está aqui. Ele está desse lado aqui também, do lado do secundário. Ok? Então vamos lá. Bom, resumindo essas equações, nós vamos ter que N1 vezes IP é igual a N2 vezes IP. Ou seja, IP, corrente primária, sobre o número de espiras do secundário é igual a corrente do secundário sobre o número de espiras do primário. O que quer dizer isso? Quer dizer que se eu tiver um número de espiras pequeno no circuito primário, eu tenho uma corrente pequena no primário. E posso ter um número alto de espiras no secundário e uma corrente alta no secundário, depende da minha escolha. Outro fato ainda, a potência, o transformador não fica com potência praticamente nenhuma. A potência que é dada aqui nesse circuito aqui do primário, tá? Produto dessa tensão primária por essa corrente primária nessa bobina aqui do primário,
é igual ao produto dessa tensão secundária por essa corrente secundária, circuito do secundário, ok? É isso. E aqui passei o IS para cá, o N2 para cá, né? Eu tenho que a corrente primária é igual a corrente secundária vezes esse quociente de N2 por N1, né? Mas VP e P, que é isso aqui agora, é igual a VSS. Bom, aí eu cheguei na minha relação aqui, que é geralmente a relação de transformação, chamada relação de transformação. Tensão primária sobre a tensão secundária é igual ao número de espiras do enrolamento primário sobre o número de espiras do enrolamento secundário. Se quiser saber qual é essa relação, se a tensão primária for de 13.800 volts e a tensão secundária for de 220 volts, o número de espiras no primário será 63 vezes o número de espiras no secundário, aproximadamente. Okay. Isso que me permite, é claro, com a devida isolação, né? Isso que me permite rebaixar a tensão primária de 13.800 volts para 220 volts, por exemplo. Se eu quiser baixar para 380, essa relação aqui baixa. 63, ela vai para 63 dividido por 1,73, ela vai para 36 e 4, uma coisa assim. Ok? Esses números aqui fracionários e essas aproximações por exemplo, eles são motivo para que transformadores fabricados na mesma fábrica, na mesma linha de fabricação, tenham características às vezes diferentes que nós vamos ver daqui mais para frente. Ok? Um pode ter 63, outro pode ter 62, essa relação de 62, 63, até um pouquinho mais, 63,5, 64, sei lá. E isso faz com que eles sejam um pouco diferentes. Ok? E nós vamos ver em que isso aqui implica. Mas, dizia o filósofo, porém, contudo, todavia, entretanto, o transformador é isso, é um núcleo de ferro fechado, uma bobina de um lado, circulando corrente, e induzindo tensão, que pode se transformar em tensão e corrente do outro lado. Ok? Circuito elétrico, eletricamente não há ligação entre as bobinas, nenhuma, tem ligação, isso é bem isolado, mas há uma ligação magnética forte aqui, através de um núcleo de ferro silício aqui. Ok, então, é isso aí.